Você que acompanha a TV Correio da Manhã, aí em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e arredores aí da região serrana. Acompanha também mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. E como saúde mental é tão importante como saúde física, o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Você vai perceber que vai ser um programa papo cabeça. Vou me explicar. Na realidade, a gente vai entrevistar aqui o Dr. Leonardo Santos. Ele é psicanalista clínico, formado no Instituto Gaio de Ensino Superior. É bacharel em teologia, tem licenciatura em pedagogia, psicologia com intervenção em drogas, psicopedagogia pela Faculdade Kennedy, tem formação também em saúde mental com ênfase em dependência química, é formado em psicanálise também pela Faculdade Kennedy, é reitor da Universidade Corporativa Clean Soluções, membro da Sociedade de Análise Psicanalítica e Desenvolvimento Humano e ainda é membro e professor do Conselho Nacional de Psicanálise. Doutor Léo, seja muito bem-vindo aqui no programa. Eu vou embalar aqui apresentando já o nosso outro convidado. A gente vai fazer um trio aqui para falar sobre saúde mental e uma série de outros assuntos que eu vou referir já já. Dr. Alan Souza é psicólogo clínico, formado pela Estácio de Sá, pós-graduando em humanismo existencial pela Uniabel. Eu vou pedir para explicar daqui a pouquinho o que é humanismo existencial. Coordenador no projeto Luz para Minha Vida, no trato com pais atípicos. É psicólogo voluntário no projeto Crack da Vida, que tem a ver com esporte com crianças, bacharel em teologia e capelão. Então a gente vai falar aqui, primeiro a gente vai abordar a síndrome do burnout, que é aquele esgotamento mental no trabalho. Vamos falar sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sobre droga-adição, a sua influência na família, né, e no dependente, e sobre a ação social que vocês fazem. Então, feitas as apresentações, a gente está com dois mestres aqui nessa área, nesse assunto. Explica para a gente aí o que vem a ser esse burnout? O que representa isso? Eu sei que é uma doença, posso dizer que é uma doença, né? Uhum. Que afeta as pessoas na área do trabalho e tem uma série de características, ciclos. Como é que a gente trata isso? Explica para a gente aí o que vem a ser esse burnout. Então, a síndrome de burnout, que é o síndrome do esgotamento profissional. E hoje, pesquisas dizem que 30% das pessoas que vão ao médico à procura da saúde mental. É o problema, a saúde mental. Isso quer dizer que aproximadamente a cada 3 pessoas que hoje estão trabalhando passa por algum problema de saúde mental, algum transtorno. E isso quer dizer que de 3, uma pessoa. Isso é bastante. Se você entender aí que pequenos empresários, às vezes tem aí 6 funcionários, quer dizer, são 2. De cada 6 funcionários, 2 deles podem impactar até na atividade empresarial, né? Porque se tem doença, pode comprometer o trabalho. E esse é o problema. As pessoas, os empresários, eles não perceberam isso, que os colaboradores estressados, com ansiedade, eles não conseguem porque eles levam o trabalho para casa para poder fazer e no outro dia estão cansados. Então, se os empresários investissem mais nesse problema, nesse distúrbio, com certeza teriam funcionários mais produtivos. Então, vamos explicar. Alan, vamos colocar o Alan nessa história? Alan, explica para a gente quais são essas características do burnout. Como é que a gente identifica que alguém está sofrendo sobre a síndrome do burnout, como o Dr. Léo colocou aqui? Bom, primeiro ponto é a pessoa saber o seu limite, né? Qual o problema do burnout? A pessoa tem aquele excesso de trabalho, aquele acúmulo, ela acha que tem que dar conta de tudo, né? E quando vê, tem um esgotamento físico e mental. Então, logo a sua produção ela começa a diminuir. Diminuindo a produção, a pessoa começa a ficar mais cabisbaixa, mais no canto dela, né? Se isolando um pouco mais. E a tendência, se não for reconhecido a tempo, é que isso desemboque em uma depressão, aí é um caso um pouco mais sério. E geralmente, pessoal da área de saúde é muito afetado pela burnout, professores também, policiais militares, são muito afetados porque a carga emocional é muito grande. Né? E em alguns casos até horário também, porque tem policiais que às vezes trabalham e
faz o bico dele, né, para dar conta do salário em casa e acaba extrapolando o seu limite. E nisso que extrapola o limite, o corpo não aguenta, começa a dar sinais. Agora, como é que a gente identifica? Eu fui empresário há muito tempo, né? Eu tenho 20 anos na atividade pública, né, no serviço público, mas 23 anos eu fui empreendedor. E aí eu estou pensando aqui com a cabeça do empresário também, porque o empresário, a gente sabe, o empresário tem que matar um leão todo dia, ainda mais agora na época pós-pandemia. Como é que o empresário consciente, ele vai querer cuidar da sua principal, seu principal valor, que é o seu colaborador, né? Mas como é que ele identifica quando é de fato, quando a pessoa está sendo impactada pela síndrome do burnout e quando é alguma coisa assim, cara, faz corpo mole? Como é que ele identifica? Como é que dá para identificar uma coisa? Irritação constante, né? Volta e meia a pessoa tá explodindo, né? A pessoa acaba se isolando um pouco mais, a sua produção ela começa a diminuir, né? Ele era muito ativo, produzia muito, e a tendência é que cada vez mais venha diminuindo essa produção dele. Então, isso são características de uma pessoa que está com burnout, entende? Então, é preciso ter um olhar para isso. Agora, hoje em dia, as empresas têm identificado essa questão e têm trabalhado um pouco mais a questão humana, né? Tem umas que fazem um exercício físico durante o expediente. Claro que essas empresas que podem ter esse aporte dão um tempo extra para o funcionário durante o período ali, para ele dar uma relaxada, descansar um pouquinho a mente. E em outros casos, dá um suporte emocional de ir, né, principalmente empresas que têm RH, de conversar com o funcionário, saber como é que ele está, para entender um pouquinho o processo do dia dele, para tentar resolver algumas questões para que quanto menos peso tenha sobre a vida dele, que venha sobrecarregá-lo e com isso danificar a sua saúde. Se o empresário entender que é necessário ter um terapeuta na sua equipe, ou a equipe de recursos humanos, se você tem um psicanalista, se você tem um psicólogo, para poder conversar, para bater um papo, porque quando você está nesse bate-papo com o analisando, você já percebe esse problema. Então você tira essa responsabilidade do empresário, do dono da empresa. Quem vai identificar, como eu fiz aqui não sei se a brincadeira foi bem colocada ou não, mas o fato é que a visão do empresário, o empresário consciente, ele tem que produzir, né? A empresa tem que gerar recursos para se manter e aí ela precisa da força de trabalho atuante. O empresário que não tem um olhar atento para isso, ele pode ter a sua atividade comprometida, porque o seu principal valor ali, que é a mão de obra, ele não vai trabalhar. Agora, por outro lado, também a gente sabe que tem gente que pode se valer, né, de uma postura mais passiva e tal. Quem é o profissional que identifica isso, né? Não é o chefe da seção que vai dizer, saber se aquilo ali é ou não. A gente pode dar uma noção aqui das características, das fases, né, do burnout, né, de algumas questões que podem demonstrar que aquela pessoa está sendo vítima daquela síndrome. Mas quem é o profissional? Ou seja, qual é o profissional adequado para identificar que de fato aquela pessoa está apresentando sintomas que podem dar um diagnóstico de burnout? Psicólogo, psiquiatra, até médicos também. A pessoa chega lá, né, passando mal, faz aquela bateria de exames às vezes. O médico ali tem um olhar clínico, ele identifica que não é físico, possa ser emocional, então ele já encaminha para o profissional habilitado, no caso psicólogo, psiquiatra, para estar identificando essa questão e estar tratando. Agora me diz uma coisa, você começou a falar de empresário, né, Léo? Então a gente puxou para o lado do empresário. Tem muito da nossa audiência que são empresários, né? Pequenos empresários e, como você disse, ele tem 6 funcionários, né? Se ele estiver na média do Brasil, ele corre o risco de 2 deles em algum momento serem impactados e aí a sua própria atividade empresarial vai ser impactada. Agora, eu vi aqui, Léo, que dei uma olhadinha na internet, né? E aí a gente vê assim, uma das características é que o funcionário perde a capacidade de compreender o sentimento ou reação dos outros. É como se ele ficasse comprometido a sua capacidade de interagir. Sim. Então isso pode ser de fato uma característica, ou seja, ele começa apresentar aquela postura de depressão, de não acreditar nele mesmo, ser muito negativo e tal, e começa a ter dificuldade de interagir com os funcionários também. É isso mesmo? O que acontece primeiro o funcionário ele chega na empresa muito motivado, querendo passar os primeiros 45 dias da experiência. E o que acontece, que é o grande problema?
o próprio empresário, o próprio chefe, ele vê que você está animado, empolgado e te passa muito trabalho. Então, às vezes parte do chefe, né, do chefe da seção, do diretor, de ver que você está todo motivado, que aquele funcionário mais antigo já deixou um pouco de lado o trabalho, e você vai alimentando aquele colaborador de trabalho. E aí ele quer passar, ele começa já a se estressar já desde o começo. E aí, nisso, o que é o interessante? Que o próprio chefe, ele também tenha esse bate-papo. Então, quando o empresário, ele contrata um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta para poder cuidar da sua equipe, é um investimento muito pequeno, porque ele cuida de toda a sua empresa. E muitas das vezes é interessante que o próprio chefe, porque ele está preocupado se a empresa, se os negócios dele estão rodando bem, se está tendo lucro, se não está, e ele mesmo fica estressado. E ele quer ser o melhor funcionário. Na verdade, ele tem que ser o chefe, ele tem que organizar, administrar aquela equipe, para que aquela equipe possa fluir sem que ele se preocupe. Ele tem que ter aquele tempinho de descanso dele. Então, assim, é maravilhoso. Alan, esse tratamento, vamos dizer assim, né? Vamos começar a falar já como é que resolve esse problema. Ele inclui uma medicação pesada, ou como é que é isso? Ou é terapia? Que bom que você está trazendo esse assunto aqui para a gente estar debatendo, porque é um assunto importante e não é muito divulgado. Então, nem todo mundo tem acesso a essas informações. Primeiro ponto é desacelerar, né? A gente procura muito trabalhar o que dentro desse sujeito, com esse sujeito? Atividade física, uma boa noite de sono, alimentação. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Isso parece ser tão óbvio, né? A gente Exato. ouve isso, a nossa avó falava isso. Exato. Né? Mas é isso. Exato. É um equilíbrio, justamente que vai proporcionar a ele uma saúde mental melhor para que ele dê prosseguimento à vida dele. Porque se ele não der atenção, como eu falei aqui antes, pode desembocar a uma depressão. E chegar na depressão... Pode levar a uma doença mais grave ou até outras doenças, né? E aí é mais sério, né? Por enquanto é só um desgaste, um cansaço excessivo que a pessoa sente, né? Não é que ela não queira, ela não consegue, é cansaço mesmo. Às vezes a pessoa chega em casa muito cansada, não consigo brincar com meus filhos, aí vai deitar, vai achando que isso é normal. No dia seguinte eu vou melhorar. E nunca melhora. Tá? Aquele ciclo. E é interessante que o psicólogo Alan está falando é que assim, você leva trabalho para casa. E quando você leva trabalho para casa, você deixa de cuidar da sua família em casa, que é o momento de você curtir seu filho. Começa a desequilibrar. Curtir seu filho. E o que acontece? Chegam os filhos no nosso consultório para poder ser atendido, porque o pai só pensa no trabalho e esquece da sua família. E aí a gente já vai aumentar esse assunto. A gente já sai do burnout. Uma fala leiga assim, é como se a gente dissesse que o burnout, que é uma síndrome, ele fosse contagioso. Mas não contagioso de pegar, contagioso. Sim, porque ele leva os seus males para dentro da casa do trabalhador, é isso? Acaba impactando na família. Ele está diretamente relacionado ao trabalho, excesso de trabalho, né? Aquele ambiente estressante, geralmente um vendedor que tem que bater uma meta, um policial que tem que dar conta das ruas, né? Tem todos aqueles fatores estressantes, aquelas cobranças da sociedade que a gente vê aí direto. Então, isso para ele é muito peso. E se ele não cuida da parte emocional dele, isso vai sobrecarregando, chega uma hora ele não aguenta. E aonde que ele vai descansar? Quando ele chega em casa, e aí quando ele não dá atenção para poder a família. Então, o problema que estava no trabalho chega na casa dele, e aí vem o quê? Aí chega em casa, o que ele faz? Se irrita com a esposa. Se irrita com a filha. Ou parte para o uso de bebida. Exato. De droga. Que é uma fuga. Que é uma fuga para ele tentar, né? Porque não identificou. Aí eu vou fazer uma fala rapidinho aqui, puxar isso aqui pro meu quintal aqui, porque eu estou falando como leigo para eu me sentir um pouquinho mais confortável. O policial, quando ele busca esse equilíbrio, essa sensibilidade, ele parece que está demonstrando uma fraqueza. Então tem muita audiência nossa que de profissionais da segurança pública, policiais militares, policiais civis, policiais federais, e isso no meio policial, que é um meio machista. Né? O policial tem uma resistência a demonstrar essa fraqueza. Então o burnout, esse esgotamento, né? Esse desequilíbrio emocional que pode levar a outras doenças, que a gente está começando a conversar sobre ele aqui, ele pode acontecer na atuação policial, por exemplo, num policial que está fazendo uma patrulha, né, e eu tive casos desse, né, que as pessoas me procuraram e houve um embate, um confronto, e o policial ao lado foi morto.
né? E aquele policial que estava na direção ali, ou que estava atrás, formando a equipe, ele nem foi alvo de... Não foi, né? Ele não sofreu nenhum impacto pelos disparos. Ficou alguns dias ali e voltou a trabalhar. Voltou a fazer o patrulhamento ali. Dias antes ele viu ali, né, o colega dele ter sido executado do lado dele por criminosos. Então, acho que esse burnout na atividade policial ele pode acontecer assim de uma forma... Não tem um tempo, né? Não precisa ser necessariamente um tempo. Isso pode acontecer com um estresse muito forte e as instituições, as corporações, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer esse acolhimento do policial, né? Porque a gente, como sociedade, tem até uma tendência de imaginar o policial como herói, né? Sim. E herói está sempre disposto, herói não ele sofre. tem que sempre mostrar que ele é forte. Ele tá sempre ali, pronto para tudo. Só que não é bem assim, né? Então a gente está trazendo uma síndrome aqui que ela pode e deve afetar muito o policial. Aí no universo policial a gente tem outras questões que podem desdobrar, podem levar até ao suicídio, inclusive. A gente sabe que o número de suicídios no segmento policial é muito maior do que em outros segmentos, né? Mas eu te perguntei se esse tratamento pode levar ao uso de medicação ou não, ou se... Dependendo da situação, aí no caso o psiquiatra que vai analisar, né, identificando a necessidade, aí ele vai prescrever a medicação, né? Aí sempre é bom, no caso, um apoio do psiquiatra, caso haja necessidade da medicação, e a psicoterapia para estar auxiliando ele, porque na verdade é um estilo de vida, né, Fernando? Sim. Por exemplo, pegando um gancho nessa sua fala, é interessante. Ele teve um companheiro, né, foi baleado, faleceu, e 3, 4 dias depois voltou a trabalhar. Beleza. Agora, como estava o emocional desse rapaz? Como estava na cabeça dele? Será que ele estava pronto? Será que houve um trabalho ali de recuperação com ele? Porque ele pode ter voltado pilhado. Imagina o estresse que essa pessoa vivencia no dia dele, com medo de que aconteça com ele também. Porque ele tem família, tem esposa, tem filho. Ele vê o que está acontecendo com a família do colega dele. Exato, Né? Porque... família do colega. Então, é uma situação... Para ser policial no Rio, olha... Isso aí, doutor Alan, doutor Léo, a gente segura só um pouquinho que é um comercial. A gente vai rapidinho, não sai daí não. E volta num minutinho. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. É isso aí, gente. Já voltamos aqui para o programa Na Mira com o Fernando Veloso, com o Dr. Léo e o Dr. Alan. Vamos falar de uma coisa que também tem uma característica específica no universo policial, mas eu queria perguntar a vocês para não a gente restringir só o mundo policial. Sim. A pessoa que sofre com o burnout, né, com esse esgotamento, que é uma palavra em inglês, né? A gente não tem a palavra em português para isso, não? É o síndrome de esgotamento profissional. Então, esgotamento físico e mental. Esgotamento físico e mental. Se ela conseguir diagnosticar isso, né, isso acontece essencialmente no ambiente de trabalho. Né? Então, a gente está falando de uma doença que parece que já foi considerada, inclusive, acho que a partir desse ano, pela ONU, como uma doença característica do trabalho. Sim, e hoje no Brasil tem a lei 14.254. Foi ano passado. 30 de novembro de 2021. Isso. A gente vai colocar até o link dessa lei para quem tiver curiosidade, que traz uma série de proteções para isso. Mas a pessoa conseguiu diagnosticar lá na atividade, no trabalho, a empresa buscou auxílio ali com profissionais, com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, identificou. Ela tem direito a uma licença médica, por exemplo, porque quando a pessoa fica doente, ela pode pegar a licença médica. O paciente de síndrome de esgotamento, ele também pode ter uma licença médica? Então, Veloso, vai depender muito da situação. Aí o profissional ali na hora vai ter que analisar e ver se for algo muito crítico, aí com certeza. Pode ser o caso dele ficar afastado do trabalho por conta disso segurar também. um pouco, porque ele precisa desacelerar.
entende? Para que ele volte novamente ao estado normal, porque é o excesso, entende? O excesso do trabalho, do estresse, tudo que ele vivencia no dia a dia, que causou isso. Então é uma doença como outra qualquer, que causa impacto pode causar um impacto na atividade econômica. Sim. Porque a gente tem números aí do Brasil e tal, de afastamento, licença médica e tal, que impactam na própria economia. Então essa síndrome que parece ser tão comum, 1 em cada 3 brasileiros, a gente está falando de milhões de pessoas. Né? Eu estava estudando um pouco, né, da síndrome, e quando você fala de polícia, nesse caso, a gente lembra dos professores também. Sim. Os professores têm 30, 40 alunos em sala de aula. Hoje as crianças também, com algumas dificuldades, e aquele professor, ele fica muito estressado. Assim, o professor, todos nós já tivemos o nosso professor, a gente sabe o quanto que o adolescente, o jovem apronta, gosta de fazer um pouquinho da bagunça. Então tem um professor em sala de aula. E aí esses professores estão cada vez mais indo para poder ser atendido. E aí quando você falou de remédio, né, aí o psicólogo Alan falou de psiquiatria, a primeira coisa a gente faz? É entrar um psicólogo, entrar um psicanalista para a gente poder conversar, para que a gente ache esse problema, essa dificuldade que ele tem, para que a gente possa resolver ali, junto. Que não tenha necessidade da psiquiatria. Quando a gente entende que, calma aí, a gente precisa sim colocar o médico, precisa colocar o psiquiatra, que ele vai passar alguns remédios ali para poder ajudar e ter uma facilidade. Mas a gente tenta entrar primeiro, assim, aquele primeiro... Para resolver o problema a gente. Nos chamam primeiro. E quando você vê que o investimento ele é pequeno, quando você coloca um profissional, e aí esse profissional ali, na conversa, na terapia, você consegue resolver assim, várias situações que estão crescendo cada vez mais. Segue a mesma lógica de várias outras doenças, né? Que o diagnóstico precoce ajuda bastante. Prevenção. E agora é interessante também, Fernando, porque a gente está falando muito a nível de empresa, mas a pessoa também ela precisa ter noção que o estilo de vida que ela está levando não é legal. Para a pessoa, para ela se vamos dizer assim, autodiagnosticar, não é bem isso, mas para ela identificar ali, eu assisti o programa lá na Mira com o Fernando Veloso, lá na TVC, eu moro na região serrana, aí tava lá o doutor Léo, o doutor Alain, e eu tô aqui meio grilado comigo, porque... Eu chego em casa e quero tomar sempre um negocinho, né? Ou para me manter ativo no trabalho, eu tô intensificando o uso de café, cafeína, essas coisas. E eu tô achando que eu tô com esse quadro aí que eles falaram, assim, tô com dificuldade para me relacionar, tô sem paciência, muito irritado. Isso pode não ser, mas pode ser. Sim. Né? E aí o que a gente diz para esse telespectador? O que ele deve fazer nesse momento? Se ele está achando que ele pode estar... Né? Primeiro, buscar o equilíbrio, você já falou. Sim. Né? Buscar o equilíbrio através da atividade física, né? Tentar mensurar um pouco o desequilíbrio que ele está promovendo aí, atividade, trabalho demais e menos lazer. Mas e se ele não conseguir fazer isso? Como é que... Bom, se não consegue, eu posso falar aqui diretamente para o público. Caso não esteja conseguindo, procure uma ajuda profissional. Porque esse profissional vai estar te orientando, te ajudando nesse processo, para que você venha saber dosar o seu dia a dia, para que justamente esse esgotamento não aconteça com você e daí não venha acontecer uma situação em outras situações. Exato. Eu pensei que você ia dizer para ele comunicar alguém da empresa. Mas aí tem aquela outra questão também, Exato. né? Dependendo da consciência do empregador, ele pode achar que aquele funcionário ali é um funcionário de problema, né? Corpo mole, não ter essa consciência. Porque o ideal seria ele falar com o empregador, porque é uma doença do trabalho isso. Sim. Pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Reconhecido pela Organização Mundial como uma doença do trabalho. Eu já estive numa empresa que assim, você tinha que dar conta de tudo, entende? Eu vivenciei isso de perto. Tinham pessoas próximas a mim que sabiam na época que eu era estudante, me procuravam, me pediam ajuda, aí dentro do possível davam orientação, mandava procurar um profissional de psicologia, psiquiatra, para estar tendo auxílio, porque eu via, a carga era muito pesada, a cobrança era muito pesada. Tinha departamento para cuidar, mas que na verdade não cuidava como deveria ser cuidado. Então a pessoa ficava sobrecarregada na função e acabava alguns ficando encostados.
O interessante é que todo mundo tenha um terapeuta. Esse é o foco. Eu acho que isso é interessante hoje, Veloso. Porque quando você tem um terapeuta para poder conversar, ele vai falar para você assim, calma aí, você tem 70 funcionários, 50, 20 colaboradores que te ajudam, e você está cuidando deles também, a sua família. Então, quando a gente conversa na terapia, ele começa a entender que outras pessoas ali dependem também dele. Não é só você fazer o pagamento no final do mês. Sim. Então, isso é interessante. É uma engrenagem, né? Seja lá qual for o negócio que o empresário tem. Eu me sinto muito à vontade de falar isso, porque a maior parte da minha vida eu fui empreendedor, tive várias empresas. É um negócio, ele está ali, a cabeça dele tem que fazer, aquela engrenagem tem que funcionar. E o próprio empresário também trabalha muito, né? Também, ele próprio. Né? E o mais legal, que quem agora está assistindo o programa, é entender o seguinte: não tem, calma aí, eu sou maluco porque eu estou procurando um psicólogo, porque eu estou atrás de um psicanalista para poder conversar. Não tem mais essa. As crianças chegam hoje no consultório assim, com medo, porque acha, eu sou maluco, eu tenho algum problema. Sim. E aí quando a gente vai ali conversando, elas saem dali mais motivadas e falam assim, quero voltar. Isso é muito legal. A gente ganha beijo das crianças, assim, poxa, tem alguém que me entende. Vamos falar desses beijos que vocês ganham, que eu sei que vocês fazem uma ação social muito bacana. Eu tenho que fazer o programa andar, porque senão daqui a pouco o relógio cobra a gente aqui. Mas já que você falou de crianças, Léo, vamos puxar para um outro transtorno, né? Que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que, segundo estudos aí, atinge até 8% da população do Brasil e a população mundial. Então, alguma coisa também muito forte. Eu acho que tem muita confusão na cabeça das pessoas. Assim, o leigo que escuta isso, ele pensa assim, é aquela coisa que a criança não fica quieta, não fica parada, ou ela fica hiperativa. Explica um pouco pra gente quais são as características disso, o que é esse TDAH? Sim, então o que acontece, né? Existem algumas características, alguns sintomas que a criança ou o adulto também, porque tem adultos que têm e não sabem, né? Que tem aquela agitação, né? Dificuldade de prestar atenção, esquecimento, geralmente aquela criança que é estabanada, né? Tem dificuldade na leitura, ela começa a ler e daqui a pouquinho ela não prestou atenção em nada que ela leu, ela tem que voltar à página. Então, isso também ocasiona um prejuízo na escola, de aprendizagem de leitura, nas matérias. Geralmente, quando há contas, ele consegue dar mais conta disso. Mas quando envolve muita leitura, ele tem uma certa dificuldade e tem agitação, hiperatividade, que é necessário também, né, um olhar clínico de um profissional para estar analisando e diagnosticando essa criança. Então, assim, eu tenho filho. Os pais que estão assistindo a gente aqui, eu fico imaginando, assim, é difícil para mim. Estou com vocês aqui, posso fazer as perguntas que vierem aqui. Sim. Mas tem hora que você fala, eu imagino que meu filho é isso tudo. Mas ao mesmo tempo não é. Como é que faz para diferenciar aquela agitação natural de uma criança? Né? Porque a criança de 5 anos, 7 anos, 8 anos, ela é ligada no 220. Ela tem energia atômica. O que a gente estava conversando antes aqui, eu e o Alan, a gente sabe que a criança, nós fazíamos bagunça, a gente gostava. Só que, por exemplo, eu diagnostiquei o meu filho. Eu comecei a entender que ele tinha um trabalho de casa, várias páginas ali, ele já estava olhando os problemas lá no último, então ele já estava sofrendo antes do tempo. E aí, quando a gente fala da ansiedade e tudo, e a criança tá lá, eu tenho que fazer um monte de trabalho. E nós que somos pais, a gente faz isso também. Você tem que tirar uma nota boa, você tem que estudar. A gente fica ali, quando tira uma nota boa, a gente esquece de elogiar, mas quando tira uma nota ruim, a gente puxa a orelha, chama atenção na frente das crianças. Então, isso, a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente está cuidando dos nossos filhos, porque a gente dificulta, a gente atrapalha esse aprendizado e as crianças elas ficam assim, pensando o que vai lá na frente. Por exemplo, o meu filho, muitas das vezes ele fala, mas o cérebro dele está muito mais na frente. Então ele enrola e fala, calma aí, deixa eu entender. Filho, fala comigo.
Ah, eu quero isso daqui. Então a gente começa a entender que não é somente aquela bagunça que a criança faz, que é subir em cima do sofá, ficar pulando, não. A gente começa a entender com várias coisas. Ah, derruba bastante o copo, porque o cérebro já está pensando em outra coisa, ele está ali lá na frente, mas ele... A velocidade do pensamento muito mais dele rápido. é maior do que... Isso. E existe um número mínimo, não é só a hiperatividade, existem outros sintomas. Se eu não me engano, em criança são 6 para ser diagnosticado. Entendi. Entende? Para enquadrar dentro de TDAH. Se não tiver dentro desse enquadramento, então... Se vocês tiverem, não sei se a gente tem artigo que a gente possa sugerir, a gente coloca o link aqui para as pessoas fazerem uma leitura, né? E poder se entender. Agora, diz uma coisa, dizem que essa coisa tem uma origem genética. Pode ser só genético, é genético combinado com alguma outra coisa? Como é que é o entendimento quanto a isso? Não existe assim uma causa específica, aquela genética, um ambiente, enfim, um conjunto. Existem estudos ainda nessa área, mas o importante dos pais é ficar de olho, porque isso prejudica a criança. Sim, claro. E começa quando é criança. Exato. E voltando à parte do adulto. Existem adultos que têm TDAH e não sabem. Aquela pessoa que é esquecida, que é estabanada, aquela pessoa que é desatenta, aquela pessoa que tem uma certa angústia de precisar fazer algo, mas ela não sabe o que ela precisa fazer, então ela começa a ficar angustiada, chega a parte da tarde, por ela não descobrir, ela começa a ficar depressiva, começa a se cobrar por conta disso, entende? Isso pode ser TDAH. Então agora tem um monte de gente e não tem assistindo... hiperatividade Então no tem adulto. um monte de gente assistindo o programa agora que vai procurar então um terapeuta, a partir do diagnóstico aí que você Acho que o deu. importante é identificar para poder... Sim. Quer dizer, isso é um sofrimento, né? Porque a pessoa que vive assim, ela é o seu principal algoz, né? Sim. Ela não precisa nem de inimigo, porque ela própria se cobra demais. Agora, E isso aceitação, tem né, cura? Fernando? Isso tem cura? TDAH tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento. Que diminui esses efeitos e a Em pessoa alguns consegue... casos é Até necessário também tomar medicação. Mas o importante é a aceitação. Tem pessoas que não procuram de ajuda porque não aceitam. Ah, se eu não pensar sobre, então eu não tenho. E vive a vida assim. Só que chega uma hora que prejudica. No caso do adulto, é grande o número de separação porque o cônjuge tem TDAH, né? Ao outro lado não entende, não sabe, começam os atritos, porque quem tem TDAH, como eu falei, é esquecido, Esquece procrastina, o dia do casamento. é desatento. Esquece o dia do que começou a namorar. Entende? Aí é começa a atrapalhar a relação. Então, o número de separação é alto. Então, primeiro ponto é a aceitação, entender que existe essa questão, precisa de ajuda, de um apoio profissional. Em alguns casos, é necessária uma medicação, né, para que controle aquele padrão da pessoa, diminua, para que ela tenha uma vida normal. É possível, Sim. mas é necessário ter uma atenção melhor, um tratamento, para que ela siga a vida dela. Isso aí, o assunto está interessante, está bom, mas a gente vai ter que parar um minutinho para um comercial. É rapidinho, não sai daí não. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. É isso aí. Já voltamos do comercial e o papo aqui tá bom. A gente vai continuar falando tudo sobre saúde mental. É um verdadeiro papo cabeça. Essa a gente pode chamar de doença também, né? Uhum. Essa doença, ela na fase da criança ali, porque parece que ela é mais assim, ela tá mais viva na nossa memória na criança, né? Sim. Sim. Enfim, como você disse aqui, não tem cura, tem adultos que acabam
ficando com essa doença a vida toda, alguns nem sabem e tal. Mas na época da criança, na época de escola, isso pode ser fator, inclusive, dela sofrer preconceito, né? Bullying. Sim, Pelas muito. outras crianças, né? Os próprios pais. Essa criança é lesada, Sim. né? Essa criança é isso. Mas não é que a criança ela queira esquecer. Ela simplesmente não lembra, porque tudo chama a atenção dela. Por exemplo, ela está aqui parada, o barulho do ar-condicionado chama a atenção dela, ela perde o foco. Né? Se o Leonardo chega aqui e mexer o braço, ela vai parar o que está fazendo, porque ela vai olhar para ele. Tem dificuldade de concentração. Tem dificuldade de concentração, tem a questão do esquecimento, tem, em alguns casos, a hiperatividade, que a criança fica muito agitada, muita energia para gastar, entende? Então, e a procrastinação não é que ela não queira fazer, ela não consegue fazer. E é por isso que desde Ela cedo... não consegue, né? Ela não e consegue. é por isso que desde cedo é bom. Não é porque ela é você procurar rebelde. ajuda. Não, ela não consegue é porque mesmo. ela não obedece, é porque aquilo é do organismo dela. Sim, Né? na leitura essa criança não aprende, em alguns casos fala, é burra. Não, não é, gente. Ela tem dificuldade na leitura. Ela tem dificuldade de identificações de palavras. Ela geralmente troca, né, P e o B, palavras, os sons muito próximos, ela troca. Ela escreve às vezes errado, entende? Porque ela tem essa dificuldade. Então é necessário ter um olhar. Antes, né, na nossa época, era mais dificultoso. Hoje tem muita informação, a internet está aí. Essa parte é boa da internet. Tem muita informação para ter um olhar mais apurado para essa criança, que ela pode estar precisando de ajuda. Porque se ela não for tratada agora, quando ela crescer, vai se agravar. Entende? Ela não vai conseguir ter uma vida social legal, ela não vai produzir muito bem no trabalho dela, ela não vai conseguir manter relacionamentos, porque ela tem problema, tem dificuldade. Então ela precisa de ajuda. Muito bem. E o mais legal é que, assim, que os pais participem. Isso, porque às vezes o pai, a mãe, leva lá para o terapeuta. Leva lá e são 50 minutos, às vezes, de atendimento. E como é que é esse diagnóstico? Assim? Ele é rápido, ele é fácil? Numa primeira consulta Então, do terapeuta, você já consegue sentir isso ou é algo que precisa de uma investigação mais profunda? Então, na primeira vez que a criança chega, ela chega um pouco assustada. Primeiro, o que é um médico que vai falar comigo? Eles já pensam assim. E em casa... Tô doente, vou no médico, tô doente. Sim, e os pais falam muito de psicólogo é coisa de doido, essa criança não bate bem da cabeça. E isso acaba também dificultando isso para a criança, o crescimento dela. Aí quando chega lá, ela fica muito retraída, e aí a gente usa a psicopedagogia. A gente leva lá alguns brinquedos, e naquela hora, no momento dos brinquedos, a gente vai brincando, aí a gente é o tio legal. Eu tento mostrar que eu sou o tio legal, eu boto para fazer desenho, e ali a gente vai entendendo. E aí a gente entende que os pais não dão atenção, e tudo isso vai dificultando. E aí a gente vai lá instruindo como você fazer em casa durante aquela semana, porque na outra semana você vai ter essa criança novamente com você. Então, o tratamento não é só para criança, o tratamento é para os pais. Para os pais também. também. E assim... E o mais interessante, não, só para poder... O que eu entendo é que os pais não fazem em casa. E aí só deixa daqui a 7 dias, a 15 dias para poder retornar. Então aquilo tudo que você fez ali, você deixa esquecido. A postura dos pais, ou a omissão dos pais, ou a falta dos pais em alguma coisa pode estar agravando Sim, a situação. aquela situação. E com relação ao diagnóstico, só para deixar aqui especificado, não existe um exame específico para identificar. Sim. Como é que os profissionais identificam? Geralmente é uma conversa com os pais, com os professores, ajuda de outros profissionais também, fono, para estar fazendo um acompanhamento para ver, né, tudo com relação àquela criança para fechar o diagnóstico. Aquele conjunto ali tem de testes indícios ali. Exato, tem testes que a gente aplica na criança, nos pais, às vezes envia para o colégio, para os professores que estão ali próximos no dia a dia também, identificar a dificuldade na leitura, atraso, para estar fechando o diagnóstico da criança. Diz uma coisa, essa é mito ou é verdade que crianças que têm esse TDAH têm uma tendência, ou normalmente são acima, têm uma inteligência superior
a média. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito, né? É Não mito. existe isso. Tem crianças que têm bastante dificuldades, mas também tem crianças super inteligentes. E aí, assim, o pai fala assim, ele é muito desorganizado. Aí quando a gente começa a pegar lá os nossos brinquedos pedagógicos, aí a criança coloca lá as cores separadas, por ordem de formas, e aí os números. E aí o pai e a mãe falam assim, mas é contigo, mas é porque eles não fazem em casa. Então, assim, são brinquedinhos que você compra tão barato, são brinquedos de madeira, que você começa a fazer com a criança desde pequeno, que você ajuda, você facilita. E é o que nós fazemos É aquela coisa do consulta. telefone, né? Do pai tá brincando com o filho quer atenção, aí o pai tá sim, e não para de olhar pro telefone. Quer dizer, ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tá tentando dar atenção ao filho em alguma coisa, mas ele não larga o telefone. Mas a criança quer Ele toque. faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele está dando uma sinalização para a criança, o seguinte, faça várias coisas ao mesmo tempo. E uma dica aí é criar uma rotina para a criança. Principalmente primeiro com as obrigações. Porque se inverter a ordem, lazer primeiro, depois a obrigação, ela vai esquecer. Então, primeiro as obrigações, o estudo, enfim, a tarefa de casa. E após essas tarefas cumpridas, aí o lazer para facilitar a vida dessa criança. Então, criar uma rotina de organização, a criança se organizar, porque quando ela crescer, isso também vai ajudá-la no seu dia a dia, porque ela vai aprender a se organizar e com isso saber lidar com o TDAH e seguir em frente tranquilamente. E colocar os pais na rotina também, que é o interessante. Isso aí acho que a gente não precisaria ter que dizer isso, mas é bom a gente repetir, né? Sim. Educar é isso. Sim. Eu estava conversando com uma professora esses dias e ela estava psicóloga também, por acaso, no final de semana, e ela estava me dizendo, olha, Veloso, o que acontece é que os pais ficam inventando um monte de desculpa, porque eles precisam, porque estão assoberbados, enfim, né? Mas eles ficam inventando um monte de desculpa para deixar a criança ser educada pela escola. Sim. Isso está acontecendo. E aí são 40 crianças, uma professora. E assim, deixar a criança ser educada pela escola, a gente fala só de uma parte pequena dessa história. Ser educado, ele receber o ensinamento, etc. E tal, mas tem toda uma outra questão, que é crianças que precisam de um acolhimento diferenciado, como é o caso de uma criança que é presente, não vai ter como fazer isso na escola, a não ser que a escola seja... E geralmente a professora chama os pais, né? Não fala diretamente, mas olha, mãe, pai, procura uma ajuda, tô sentindo que fulano tá assim, tá assado, mas ela já percebeu. Então ela quer que a mãe leve para o profissional, para que o profissional dê o diagnóstico e aquela criança seja tratada. E em alguns casos os pais ignoram. E o pior é quando os pais não entendem isso, acham, mas a professora está falando que meu filho tem algum problema, que tem alguma dificuldade. Então, assim, os pais que estão em casa têm que entender que os professores estão ali, eles estão já vendo. E seria interessante que todos os professores também tivessem porque um pouquinho... essa professora, por exemplo, ela me narrou uma situação específica de um pai, né, que ela levou essa questão e quis interagir com o pai para passar a experiência, porque ela fica o dia inteiro com a criança. Sim. Né? E o pai, assim, não é possível, já paga a escola o dia inteiro. Pois é. Ou seja, ele está pagando como se ele pagasse para a escola, para ela ser professora e pai, né? E mãe, assumir ali. Não trazer problema para ele. Né? Doutor Alain, vamos falar agora um pouquinho sobre esse projeto que a gente mencionou no início da nossa entrevista aqui. Luz para minha vida no trato com pais atípicos. Explica um pouco para a gente como é que é isso. Bom, esse projeto ele visa cuidar de pais, né, de crianças com diagnóstico de autismo. Então, esse projeto ele dá um suporte aos pais. E o lema é cuidar de quem cuida. É porque a pessoa fica tão atarefada, tão empenhada em cuidar do filho que esquece dela mesma, se abandona. Em alguns casos acontece até a separação do casal porque não tem mais aquela relação marido e mulher, porque é só o filho. Tanto que a primeira coisa que nós fazemos no primeiro dia da reunião é resgatar a pessoa. Lembrar sempre ela que quem está ali não é o pai, né? É o fulano, é a pessoa. É a pessoa, não é o pai da criança. Não é o pai da criança, é a pessoa. Então, como se a gente estivesse num avião, vamos usar uma... Sim. Se a gente estivesse num avião, aquela coisa de cair máscara lá, quando tem a descompressão, você tem que botar sua máscara primeiro para depois ser botada da criança, né? Sim. Então, se o pai não estiver inteiro, se a mãe não estiver inteira, ela não consegue cuidar da criança. Agora, como é que você dá esse apoio ao pai? É um tratamento, é uma terapia cognitiva, socioemocional? Como é que é isso? É uma reunião que nós fazemos, né? E em que nós vemos o dia a dia, eles trocam as experiências deles como pais também, né, no trato com os filhos. Às vezes nós colocamos temas e debatemos esses temas voltados à masculinidade,
a relacionamento, enfim, assuntos do dia a dia que possam dar suporte a esses pais. Isso acontece, é uma espécie de dinâmica de grupo, é isso? Sim, esse E formato. qual é a reação dos pais quando isso acontece? O que você Muito positiva. Né? Tanto que eles ficam ansiosos já pelo próximo encontro, porque dá um suporte bacana para eles, né? Porque a vida deles é muito corrida. Legal, isso é um projeto social, né? Projeto social. E qual é o público? Como é que esse público é selecionado? Isso é de escola? Como é que faz para as pessoas terem acesso a essa ação social? Todo mundo. Geralmente o projeto ele tem uma página no Instagram. Inclusive, é bem interessante tocar nisso, a importância da rede social. Uma mãe de Angola tem um filho, lá não tem muito apoio, então ela buscou na internet, achou esse trabalho no Brasil, entrou em contato e hoje esse projeto também está lá em Angola sendo desenvolvido através dessa Faz mãe. virtual, é isso? Sim. Que legal. Então a gente está falando do projeto Luz para Minha Vida, Sim. no trato com pais atípicos. Ou seja, é um projeto para apoiar quem precisa apoiar a criança autista. E é para a mãe também. Pra mãe no meu também. caso, como eu cuido de pais e é Rio e a nível Brasil e até de fora, meu online. Mas tem das mães que tá em Caxias, tem em Nova Iguaçu, Realengo, Bangu, E como Maré. é que as pessoas encontram isso? Ana? Pela internet? Pela internet. Então a gente vai colocar aqui na descrição da bio aqui. Legal. Então, ação social bacana. Falei que vocês tinham várias. Vamos tentar falar de algumas antes do relógio gritar ali para a gente parar. Tem um outro projeto que você citou aqui também, que é o projeto Craque da Vida. Sim. Tem a ver com esporte com crianças. Como é que é esse projeto? É voltado ao futebol, até um ex-atleta profissional que fundou esse projeto e me chamou para participar, eu prontamente aceitei, que trabalha com crianças da comunidade do Barata ali em Realengo, né, através do esporte do futebol, e a tendência é que haja outras atividades também para dar um suporte para ajudar aquelas crianças. E como é que é esse projeto? Ele pega as crianças na escola? Ou como é que é essa seleção? Diz pra gente um pouco. A criança se inscreve, os pais, no caso, se inscrevem, né, no projeto. Então elas começam a frequentar o projeto, elas vão lá, tá, sábado e quarta-feira, e tem um suporte, tanto do esporte e em alguns momentos psicológicos também, quando há necessidade. E o que você, nesse projeto, essa interação em Realengo, não é isso? Em Realengo. Qual a maior dificuldade que você vê das crianças que procuram apoio nesse projeto lá? O que mais eles demandam do psicólogo? Família, Veloso. Família. Você vê Você vê. Fala de futebol, né? Projeto de futebol é jogador e no final o que está sendo construído ali, né, a essência que está sendo construída é a família. Tem muitos que são muito carentes. Então a gente abraça essas crianças, cuida dessas crianças, dá amor, atenção. Então não é só o esporte, ele vai além do esporte. O intuito não é só criar atletas profissionais, mas cidadão de bem para a sociedade. E é uma ação social, ou seja, uma ação social. Não tem custo para as pessoas que participam. Não tem custo, é gratuito. Você vê, a gente está aqui no programa Na Mira com o Fernando Veloso, estou com 2 profissionais aqui, a gente é um verdadeiro papo cabeça. Doutor Léo aqui, que também é um entusiasta, né? A gente sabe disso, nessas ações sociais, tem o seu trabalho, tem a sua empresa, mas, né, investe muito nessa questão social. Fala um pouco para a gente também dessa tua experiência com essas ações sociais. Eu sei que você se emociona, sempre que você começa a falar disso, a gente vê esse brilho no teu olhar aí, né? O doutor Alain passou para a gente aí 2 projetos, um deles é coordenador, inclusive, né, do Luz para Minha Vida. Fala um pouco para a gente dessa tua experiência, né, como terapeuta, né? Como é que funciona isso aqui? Qual o retorno que você tem das pessoas que participam? Fala um pouquinho para a gente dessas ações sociais que você está encabeçando. Quando eu procurei fazer a psicanálise, foi para cuidar primeiro dos meus colaboradores, dos funcionários que estão na minha empresa. E eu me encontrei na psicanálise. Primeiro que você começa a se analisar, você a entender um pouquinho de você. Isso melhorou meu casamento, melhorou como pai. E quando eu encontrei que alguns lugares não tinham acesso à psicanálise por ser caro, a psicanálise era para quem tinha dinheiro. Eu montei alguns consultórios em alguns locais que hoje é gratuito. Então hoje eu atendo gratuitamente em comunidades. As pessoas conhecem, por exemplo, o Caju, né, o cemitério do Caju. Acha que ali só é o cemitério, mas não, existe vida após o cemitério. Você atende lá na associação, na organização social Arte Salva Vidas. Isso. E tem uma fala da responsável de lá, que é a Aldari. E a primeira vez que eu conheci a Aldari, ela disse para mim, as pessoas acham
que depois do cemitério não há vida. Há vida sim, depois do cemitério tem a arte salva-vidas. E É lá que você... Estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Mas é isso mesmo. Você passa na frente do cemitério e a arte salva-vidas fica depois, ali no Complexo Caju. É lá que você está atendendo, né? Um dos lugares. Já estou lá aproximadamente 5 anos, desde que começou a associação lá. E lá eu tenho um consultório. Ele é muito simples, mas a gente cuida de tantas pessoas. A gente começa com a criança, que depois vai para o pai, para a mãe, e aí a gente começa a atender a família inteira. Então, Doutor Léo, esse tratamento, né? Essa consulta que você presta lá, o que você... A gente tem que lembrar aqui que o Complexo do Caju é um dos piores IDHs do estado do Rio de Janeiro. Sim. Então a gente é muito pobre, muito carente. A gente tem situações no Caju de extrema carência, né? Inclusive dos serviços públicos. O que chega mais para você quando você faz essas consultas lá? Primeiro chegam as crianças. Hoje os pais percebem que as crianças precisam de um suporte, de uma ajuda. E aí, quando no primeiro bate-papo, na primeira conversa, na primeira terapia, os pais percebem que também eles precisam. Então, hoje, a gente cuida toda a família, a gente cuida da família, até a gente monta lá o cineminha dentro de casa para poder ter o pai, a mãe e o filho para poder ver na sexta-feira. Eles me mandam fotos do que estão fazendo e as crianças, a partir do segundo atendimento, já quer ir lá falar comigo, já quer conversar, já vão lá só para poder me ver, que já sabe quais são os dias que eu atendo. E hoje eu tenho turmas, hoje eu dou aula lá da psicanálise. Eu tenho alunos que vão se tornar psicanalistas já a partir do ano que vem, eu tenho nutricionistas na turma, eu tenho psicólogos, eu tenho psicopedagogos que são alunos, que estão entendendo um pouquinho do inconsciente, do que é a psicanálise, e a ideia é que essas pessoas também venham atender no social. Então eu acredito que daqui a um ano e meio, nós vamos ter aí mais de 200 pessoas atendendo aí de graça. Muito bacana. Doutor Léo, e como é que as pessoas que precisam, que estão ouvindo a gente aqui, que são um especial da região serrana, né? Porque o programa ele circula na TV, depois ele vai para as redes do YouTube, mas as pessoas que precisam disso, as pessoas que têm esse viés, né, social, que são empreendedores na área social, como é que elas fazem para procurar esse tipo de atendimento? Tem alguma rede social que a gente possa divulgar aqui? Como é que a gente pode fazer isso? Hoje nós temos as redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. No Instagram, muitas pessoas me procuram de outras cidades, já estou atendendo pessoas fora do país. O meu Instagram é psi, né, de psicanalista. A gente vai colocar na descrição, então pode colocar aqui, né? Sim. Aí nos procuram e a gente monta turmas nesses locais para poder ou atender ou simplesmente a gente formar mesmo professores, formar psicanalistas para poder fazer esse atendimento gratuito. Então, entrou em contato comigo, o Alan faz parte da nossa equipe, a gente tem uma equipe muito legal, muito assim, e todo ele é gratuito, não é cobrado nada. Vamos botar o time inteiro em campo agora? Vocês têm alguma história assim, que marcou mais vocês nesses atendimentos, né, nesse trabalho social que vocês fazem? Porque às vezes você está ali, a criança vem, você acha que está esperando uma coisa e vem outra. Teve algum caso, ou mais de um caso, que tenha marcado vocês? Não. Bom, todos são importantes. Muitas das vezes ali a gente se emociona e a gente tem que segurar ali para também não chorar junto, porque existe essa troca. Eu atendi uma criança que não queria ir para a escola, estava desanimada, desmotivada, e já no segundo bate-papo conosco, já com um grupinho no WhatsApp dos amigos. E isso, assim, quando a gente já começa, desde a criança, a gente sabe que ela vai começar a se analisar, ela vai começar a entender ela. E se a gente começasse todo mundo, desde pequenininho, ter um terapeuta, quando a gente chegar aqui na nossa idade, quando a gente vai falar assim, calma aí, eu sei, um psicólogo, um psicanalista me atendeu quando era pequenininho e agora eu sei resolver os meus problemas, eu sei resolver, sei tomar as minhas decisões. Então, assim, acho que é essa da criança, porque a gente trabalha com várias idades, mas quando a gente é com criança, é maravilhoso. Mais, né? Não existe assim, um caso específico aqui que eu posso contar, mas no modo geral. Quando eu vejo a mudança na vida da criança,
ou do pai, desenvolvimento, entendendo os processos e dando prosseguimento à vida. Acho que isso não tem preço, Veloso. É muito prazeroso. Né? Você vê, gente, é isso aí. Olha, o programa está chegando ao final. Eu falei para vocês que a gente ia ficar com vontade de quero mais. Muito agradecido a vocês, muito grato por vocês terem topado vir aqui. A gente traz pessoas como o Alan e como o Léo, que têm o seu trabalho, né, são importantes, mas que encontram tempo para fazer uma ação social. E quando eles estavam falando do trabalho, eles estavam aqui emocionados, evidentemente, mas quando eles falam das iniciativas que levam essa acolhida para aqueles que precisam mais, aí o olhar deles brilha mais ainda. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do programa Na Mira com Fernando Veloso. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a gente. Se você não conseguiu assistir o programa todo na TVC, você pode assistir nas redes do YouTube. E é isso aí, gente. É sempre uma grande satisfação. E a gente vai terminando o programa aqui com o brinde. Os nossos convidados. É com água, mas é um brinde. TVC, a TV do Correio da Manhã.